Agora a gente vai conversar com Augusto Teixeira. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e professor visitante do King's College London. Professor, muito bom dia para você. Obrigada pela disponibilidade, por conversar cedinho aqui na CNN. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa reunião no Conselho de Segurança da ONU, que vai acontecer hoje depois de um adiamento, né? Não foi votada a resolução apresentada pela presidência do Conselho, que tem agora o Brasil à frente nessa presidência rotativa. O que a gente pode esperar? Será que essa resolução será aprovada, levando em consideração que a gente teve uma resolução apresentada pela Rússia que foi rejeitada, inclusive ontem, né? Já era de se esperar, a gente sabe que há um conflito ali interno, né? De lados opostos, Rússia e China e Estados Unidos do outro lado, todos têm poder de veto, mas em relação a essa resolução de hoje do Brasil, que o Brasil tem trabalhado bastante ali nos bastidores para ver essa resolução aprovada, a gente deve ver de fato ela aprovada hoje? Bom dia, Tainá. Bem, em relação à resolução, ela tem elevadas chances de sucesso por sua qualidade. É importante informar que a diplomacia brasileira construiu uma resolução palavra a palavra, costurada em diálogo com todos os países que compõem o Conselho de Segurança da ONU e buscando, obviamente, um caminho intermediário de forma que possa, de um lado, possibilitar a construção de corredores humanitários para aliviar a situação humanitária em Gaza e, por outro, buscar construir um canal diplomático que torne possível a intermediação de um cessar-fogo e alguma negociação para interromper o conflito. Qual é o problema, efetivamente? É exatamente o fato que você colocou, Tainá. A Rússia, por exemplo, é um país que aproveita a crise, a guerra em Gaza, para colocar a sua diplomacia, seja de prestígio, mas também buscando ofuscar aquilo que ocorre ainda na atual guerra da Ucrânia, aproveitando-se desta crise em particular. E, obviamente, ela realiza a propositura de uma resolução própria, na qual ela é percebida como sendo um ator apoiando um dos lados do conflito, dado que a Rússia, nos últimos anos, vem se aproximando de países como o Irã, tem historicamente uma posição muito favorável à questão palestina, não obstante, desde o período da dissolução da União Soviética, existe uma relação muito positiva entre Rússia e Israel. Entretanto, para a Rússia, esta resolução e a discussão no Conselho de Segurança da ONU é importante, inclusive como uma oportunidade para colocar os Estados Unidos como holofote das suas críticas. Assim sendo, não apenas a Rússia é um ator pivotal nessa questão da resolução, como também são os Estados Unidos, dado que, normalmente, são o ator que veta ou busca evitar com que qualquer resolução contrária ao que eles entendem como os interesses de Israel ou a sua liberdade de ação para se defender no Oriente Médio seja restrita. Assim sendo, o Brasil não dialoga apenas com os atores que podem, em grande medida, buscar um caminho intermediário, mas dialoga essencialmente com grandes potências com excedente de poder que entendem que uma resolução como esta não apenas produz impactos no campo de batalha e no nível humanitário, mas também distribui ganhos geopolíticos no ambiente internacional. É por isso que é quase como uma contradição, Tainá. De um lado, é uma resolução bem desenhada, humanitária, de acordo com os elementos do direito internacional e que busca a resolução da crise, mas que, por outro, esbarra com uma conflagração de competição geopolítica que tem no próprio Conselho de Segurança da ONU um dos palcos dessa discussão, Tainá. Professor, enquanto você falava, a gente acompanhou aí na tela, você que está acompanhando a gente aqui ao vivo na CNN Brasil, uma explosão que aconteceu ali na faixa de Gaza. A gente, como todos os dias, a gente tem trazido aqui para você imagens ao vivo da faixa de Gaza. Nesse horário, né, a gente registra inúmeras explosões acontecendo. Essas imagens aí do lado direito são imagens ao vivo desse momento na faixa de Gaza. Professor, queria que a gente trouxesse... As duas são ao vivo, olha só, gente. As duas imagens são ao vivo. Então, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, são imagens ao vivo da faixa de Gaza. É impressionante a gente trazer isso para você em tempo real, na CNN Brasil. Professor, ainda falando um pouco sobre o trabalho diplomático, né, do Brasil nesse conflito, é uma prova de fogo
do Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU. E eu queria que você trouxesse para a gente também uma análise em torno da atuação mesmo do Brasil, né? A gente tem visto um esforço muito grande para a repatriação dos brasileiros que querem retornar ao Brasil e é uma postura que, comparando com outros países, Estados Unidos, Inglaterra, uma postura diferente, né? Outros países não deram essa oportunidade que o governo brasileiro tem dado. Sem dúvida, é um acerto importante, pelo menos nos níveis político, mas também no nível operacional. No nível operacional, a realização de repatriação realizada pela Força Aérea Brasileira em um tempo muito pequeno demonstra uma excelente capacidade de prontidão e uma capacidade relevante de não apenas repatriar brasileiros, mas voar em uma área conflagrada, o que exibe bastante risco, e ter êxito deste processo de retorno humanitário dos nacionais ao Brasil. E no nível político, é uma oportunidade, mas também uma prova de fogo gigantesca. De um lado, o mês de outubro, o Brasil, como presidente rotativo do Conselho de Segurança, ele se coloca em uma situação que poderia ser meramente administrativa. Entretanto, a administração Lula e a sua política externa evocam para si uma responsabilidade não apenas administrativa, mas propositiva, exatamente na perspectiva de recolocar o Brasil como ator protagônico nas relações internacionais. O problema é que o país, primeiro, não é um membro permanente do Conselho, segundo, não possui elementos de poder relevantes no campo militar nas relações internacionais, mas tem ao seu favor um ativo muito importante, que não é um ator envolvido diretamente na conflagração e, segundo, não tem problemas político-diplomáticos nem com Israel, nem com a autoridade palestina, mas também não condena diretamente, tendo como grupo terrorista o Hamas, o que contraditoriamente permite com que a diplomacia e o governo brasileiro tenha conversações com o Hamas de forma a buscar algum grau de oportunidade para a liberação dos brasileiros que ainda se encontram em Gaza. E isso é importante que seja dito, Tainá. A Gaza é uma região controlada pelo Hamas, que sim, é um grupo terrorista, age como uma insurgência, uma guerrilha no nível militar, mas que governa política e administrativamente Gaza, ou seja, qualquer negociação para a liberação de pessoas tem que ser realizada com as autoridades constituídas daquela área. E, infelizmente, o Hamas é o ator ao qual o Brasil, para dialogar internamente naquela área da conflagração, deve fazer uma intermediação com aquele grupo que é percebido pela comunidade internacional como um grupo terrorista. Então, é um desafio gigantesco que o Brasil tem diante de si, levando, obviamente, pressões externas, mas também internas, tendo sempre como norte, na perspectiva brasileira, o interesse humanitário e de repatriação, o que coloca uma perspectiva distinta em relação de outros países que vão ter muito a questão de como eles percebem a nacionalidade ou dupla nacionalidade. Temos particularidades muito grandes aqui no caso brasileiro, como bem noticiado por ti. Agora, professor, nós acompanhamos um bombardeio em um hospital em Gaza, um bombardeio com inúmeras repercussões. O Hezbollah se manifestou dizendo que hoje seria um dia, né, de raiva sem precedentes contra Israel. Há a presença de Joe Biden em loco, em Israel. Queria que você trouxesse para a gente um pouco de qual que é o cenário atual, né, na guerra e após esse ataque, especialmente no hospital. Tainá, o cenário ele é devastador na perspectiva de que, apesar de estarmos vivenciando uma guerra de versões entre o Hamas, Jihad Islâmica e a IDF, Israel, sobre a autoria dos ataques, o fato é que os ataques causaram uma onda de comoção gigantesca. Não apenas dentro dos territórios da Cisjordânia em Gaza, mas em todo o Oriente Médio, fazendo, por exemplo, com que a monarquia saudita publicasse uma nota fortíssima condenando o ataque, e aí uma perspectiva de atribuição contra Israel. E é importante salientar que a Arábia Saudita é um país fundamental
do mundo islâmico, da perspectiva sunita, ao qual estava em processo de normalização de relações com Israel, o que seria um grande ganho e trunfo da política externa israelense nas últimas décadas. Por sua vez, o governo da Jordânia, que é um país importantíssimo em relação ao gerenciamento da questão palestina naquela área, se colocou, inclusive, bastante consternado, inclusive cancelando a reunião com o Joe Biden, que visita a região no momento. E, por sua vez, não menos relevante, outros países, como o próprio Irã, vão aproveitar desta infelicidade que aconteceu para, em grande medida, gerar o recrudescimento do apoio aos grupos armados, não apenas dentro de Gaza, mas também no norte de Israel, mais precisamente no sul do Líbano, sendo ele essencialmente o Hezbollah. O fato é que, independente de quem tenha sido responsável pela explosão, pela destruição do hospital e, obviamente, ceifar tantas vidas, Gaza, desde a resposta israelense aos ataques terroristas do dia 7, passa por um processo de campanha aérea. Ou seja, Israel realiza bombardeios contra diversos alvos dentro de Gaza, objetivando, seja decapitar as chamadas lideranças do Hamas, ou seja, neutralizar essas lideranças do Hamas, destruir a sua infraestrutura logística e de apoio ao combate, ou seja, destruindo o chamado metrô de Gaza, ou os túneis que o Hamas utiliza para contrabandear munição, armamento ou víveres, e para se apoiar na luta contra Israel, mas também realizar a destruição de nodos de comando e controle do Hamas, realizar a destruição de qualquer instalação que possa ser de apoio ao Hamas. Contudo, existem alguns problemas ao fazer essa campanha aérea por parte de Israel. O primeiro é o fato de que o Hamas não é uma força militar regular. Ele age, seja como um grupo terrorista, mas também como um grupo insurgente. E, ao fazê-lo, o Hamas se apoia em questões de infraestrutura civil para conseguir santuário e abrigo. Ou seja, o Hamas, ele não necessariamente precisa ter uma base militar estruturada. Ele pode tentar colocar um paiol de munição perto ou dentro de um hospital. Ele pode buscar colocar um centro de comunicação perto ou dentro de uma escola. Ele pode se utilizar de uma estrutura civil para criar um custo dissuasório contra qualquer um que venha realizar uma ação de força contra si, o que gera, por natureza, um problema em relação ao direito humanitário internacional, porque o Hamas ele não se dobra aos determinantes do direito internacional humanitário ou direito dos conflitos armados, fazendo com que ele tenha uma liberdade de ação muito superior, gerando para quem o ataca o custo reputacional da ação ofensiva, que é exatamente aquilo que acontece com Israel, porque Israel, ao buscar realizar a destruição de instalações, a decapitação de lideranças ou a organização do campo de batalha para a invasão terrestre, inevitavelmente poderá se deparar com a destruição de alguma instalação civil. Segundo aspecto, não menos relevante, é a dimensão demográfica. Gaza é uma região muito pequena, densamente povoada, em que você tem um problema gigantesco em relação à característica do campo de batalha. Ou seja, qualquer campanha aérea que utilize bombas, por mais precisas que estas sejam, terão dois óbices. O primeiro deles é o chamado CEP, ou seja, o erro circular provável, que é a taxa de acerto que a bomba terá, então ela pode não necessariamente cair exatamente onde você quer. E o segundo aspecto é o chamado efeito ou dano colateral, ou seja, como é uma área muito densamente povoada, com habitações e prédios muito próximos, você pode gerar um dano indireto
a vidas ou a estruturas físicas, o que obviamente é exatamente o que nós estamos vendo, seja concordando com o que é colocado oficialmente pelas Forças de Defesa de Israel ou pela crítica realizada por jornalistas e atores humanitários dentro de Gaza, que é a notável destruição de infraestrutura civil com a perda de vidas. E, nesse sentido, a vinda de Joe Biden para Israel, neste momento, com a explosão e morte no Hospital Batista, é talvez o pior timing possível, seja porque os Estados Unidos, desde o começo da crise, reforçaram o seu alinhamento direto com Israel, o que é algo previsível, mas, por outro lado, não buscaram encaminhar de forma explícita qualquer solução relacionada às agendas políticas que os palestinos possuem, ou seja, o fim das ocupações de territórios palestinos na Cisjordânia e o encaminhamento de uma solução dos dois estados, conforme previsto em resoluções anteriores da ONU. Então, a pessoa do Joe Biden, na verdade, dos Estados Unidos na guerra, não é percebida por um dos lados do conflito como um ator isento na resolução do conflito, mas sim como um completo apoiador do outro lado, o que para os Estados Unidos é muito ruim, porque o Joe Biden buscou realizar bastante conversação relevante e importante, seja com a autoridade palestina, buscou se articular com alguns governos da região de forma a buscar soluções para a guerra e tem, em grande medida, o interesse na tentativa de restringir a intensidade da violência da reação israelense, algo que não tem tido êxito até o momento. Perfeito, professor. Tá aí uma excelente explicação, uma aula, né, para a gente. Uma das grandes dificuldades que o professor, inclusive, citou é justamente porque as determinações internacionais que valem para um Estado não valem, não tem compromisso por parte de um grupo extremista. Então, uma das grandes dificuldades dessa guerra que a gente tem acompanhado agora e uma visita de Biden, um momento extremamente sensível. Professor, daqui a pouco eu te chamo para a gente conversar um pouquinho mais, a gente vai seguir contando com o seu apoio durante essa cobertura.